Ok, estamos de volta. Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Falta algumas pessoas entrarem. Ok, Lanús e Luciano. Muito bem. Pastor Ranieri, Pois não? eu vou fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, assim, é sobre esse ecumenismo. O senhor, como pastor, o que é que o senhor acha? Ecumenismo com a Igreja Católica, nos moldes que a Igreja Católica propõe, é errado. Eu só faria ecumenismo se a Igreja Católica tirasse imagem, tirasse missa, adoração de santo, reza pelos mortos, batismo de criança, idolatria. Se eles tirassem tudinho e viessem para a nossa igreja, seria uma benção. Entendeu, irmã? Entendi. Porque uma vez fizeram um trabalho e disseram, eita, vai ter um ecumenismo. Aí eu fiquei meio assim, eu digo, será que é certo ir, não ir? Aí, mas eu vou tirar uma dúvida, vou tirar essa dúvida com o pastor um dia e fazer essa pergunta. Se nós, evangélicos, poderemos participar, se for haver algum em algum lugar. Não, a gente não deve participar, a não ser que seja um ato ecumênico. O que é o ato ecumênico? Vai falar um padre e vai falar um pastor. Tá certo. Aí uma formatura, uma coisa assim, mas eu só vou se eu falar por último. Eu faço a exigência. Eu só vou se eu falar por último. Se eu falar por último, eu vou. Falar primeiro eu não quero não, porque eu falar por último eu vou fechar com chave de ouro, destruindo as chaves de prata que eles têm. Pregando evangelho. Ok? Muito bem, vamos orar. Tiago, ore para a nossa aula, por favor. Certo, Pai. Senhor Deus, Pai amado, louvado e glorificado seja teu santo e poderoso nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor já nos deu e abençoou. E queremos pedir, Senhor, que neste momento o Senhor abençoe esta aula. O Senhor abra os nossos entendimentos, os nossos corações, e a cada dia nos faça mais conhecedor, Deus, da tua palavra. Que o Espírito Santo seja aquele que ilumina e nos faz interpretar, Senhor, as sagradas letras. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Muito bem. Muito bom. Teologia bíblica do Antigo Testamento. Nós já sabemos o que é teologia bíblica, que é a extração da teologia do texto bíblico, diretamente da fonte. Diferente teologia sistemática, que engloba vários textos, a teologia bíblica trabalha com um único texto, seja narrativa ou seja discursiva. Então é importante a gente ter esse entendimento da teologia bíblica. Então, vamos para o slide que eu vou mostrar agora. Deixa eu colocar aqui em apresentar, compartilhar a tela. Isso. Vejam se está mostrando para vocês aí, no trabalho de vocês. Está saindo aí? Nós já vimos o Pentateuco, que é a palavra grega para 5, e o Torá, que é a palavra hebraica para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora vamos trabalhar um livro muito conhecido, que é o livro de Josué, e o livro de Juízes e o livro de Ruth. Esses 3 livros estão no mesmo, quase que no mesmo período. O período que é a conquista da terra prometida, que está no livro de Josué, que narra toda a conquista. O livro de Josué narra as primeiras conquistas das cidades-estados e dos reinos-estados da região de Canaã, quando o Senhor promete ao seu povo a terra de Canaã, a Israel. É importante perceber que em Josué, nos mais de 20 capítulos, 24 capítulos, nós encontramos que a terra não foi totalmente conquistada.
Mas quais são os temas teológicos de Josué? A fidelidade de Deus, o Deus que anteriormente falara a Abraão, lá em Gênesis 15, que os seus descendentes ficariam prisioneiros por 400 anos ali no Egito, se cumpre no livro de Josué. Quem escreve Josué é o próprio Josué que faz a sua narrativa. É o próprio Josué. Há estudos que indicam que o final de Josué com a morte dele e o início de Juízes, quem escreveu e compilou foi o profeta Samuel. Mas o que nós vamos ver é a fidelidade de Deus, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. É importante perceber isso, Deus cumpre suas promessas. E nós temos vários elementos teológicos ali: conquistar, avançar, vencer, sempre em obediência a Deus. Ultrapassar o Rio Jordão, colocando os pés sobre o Rio Jordão, os sacerdotes, os levitas, carregando a arca do Senhor, e as águas pararam lá em cima, acima do rio, e conquistaram o Rio Jordão a pé seco. Por que Deus fez esse milagre com o Rio Jordão? Para autenticar e para demonstrar o poder de Deus com Josué, assim como foi com Moisés. É importante todos perceberem esta vertente da palavra de Deus. E depois a conquista de Jericó, caminhando ao redor de Jericó, no último dia 7 dias, no último dia 7 vezes, tocando trombeta e os muros caindo, dando a entender e causando terror nas cidades conquistadas. Alguns ateus, eles são contra o livro de Josué e o livro de Juízes, especialmente Josué, porque o livro de Josué vai contar que Deus mandara matar mulheres, crianças e homens. Aí você não entende, se você não tem a cosmovisão bíblico, a tradição judaico-cristã, você não vai compreender. Essa pena de morte, quem instituiu foi o próprio Deus. Porque Deus queria eliminar os povos cananitas? Por uma simples razão: a medida de seus pecados já havia ultrapassado o limite dado por Deus a qualquer sociedade. Quando uma sociedade se demonstra irreversível, implacável, inigualável na maldade, no maltrato, na bestialidade, no incesto, no aborto, esses povos praticavam incesto, praticavam aborto, a homossexualidade, praticava necrofilia, todas as filias, todas as taras sexuais, esses povos praticavam. E esses povos eram maus por natureza. Agora, por que matar crianças? Por que matar adolescentes? Por que matar jovens? Pela mesma razão, pelos seus pais. Se Deus permitisse que ficasse alguns, eles influenciariam o povo de Deus. A maior prova está no livro de Josué, no início da narrativa. Os gibeonitas, o povo de Gibeão, notando que Israel estava conquistando tudo, como um boi lambe o capim com a sua língua, o que é que eles perceberam? Não, vamos pegar pães velhos, vinho velho, odres velhos, roupas velhas, vamos colocar em cima de jumento, em cima de cavalo, em cima de carroça, e vamos se encontrar com os príncipes de Israel, e vamos fazer um pacto com eles, que somos de terra distante, estamos longe demais, e ouvimos a fama do Deus Yahvé, Shabaal, Senhor dos Exércitos, então estamos com medo. E Josué não pensou duas vezes, precipitadamente, fez aliança com eles. Ao cabo de alguns dias, descobriu que eles moravam próximos. E essa influência dos gibeonitas vivos, que eram para serem mortos pelo exército de Israel, prejudicou muito a conquista. Porque, minha gente, o mal se corta pela raiz. Os ateus não entendem isso. Era Deus quem estava mandando. Não era um governo eleito por um ser humano. Não era um governo humano, era um governo teocrático. No Pentateuco, era uma teocracia. Da mesma forma, em Josué, o projeto de Deus é uma teocracia.
Foi lá em Samuel que o povo desejou ter um rei segundo as nações tinham o seu rei. Foi com Samuel, e pagaram um preço enorme porque os reis desgastaram o povo de Israel ao extremo. Então, para você responder para qualquer ateu, para qualquer agnóstico, qualquer antibíblico, você vai mostrar para ele que o pecado do povo de Israel, dos canaanitas foi tão grande que Deus resolveu dar a sua terra de Canaã para o povo de Israel, e o povo de Israel veio conquistar a terra de Canaã. Aquela geração que morreu, que murmurou no deserto, ela morre no deserto. Quem entra são os seus filhos e seus netos para conquistar a terra de Canaã. E Josué teve um grande erro na sua caminhada com Deus. Ele não preparou uma liderança. Esse é o erro dos pastores atuais e das igrejas evangélicas. Não preparam a liderança, e as pessoas assim, elas não vão ter continuidade porque não praticam um estudo de liderança para formar líderes. Desde 2004, o Seminário Teológico Batista do Sertão cumpre a promessa do Senhor de formar homens e mulheres preparados teologicamente para a vivência ministerial em suas igrejas e em suas respectivas localidades. Então, Deus ordenou o extermínio daquela nação, e aquela nação não foi, aquelas nações não foram exterminadas porque o povo de Israel se aliou com eles. O livro de Juízes, a sua teologia é uma teologia de juízo e de misericórdia. Um ciclo vicioso: pecado, opressão, clamor e livramento. O povo de Israel, depois da morte de Josué, inicia o período de Juízes, vai mostrar que o povo pecava, era oprimido pelos seus inimigos midianitas, filisteus. Eles clamavam, se arrependiam, clamavam a Deus, Deus os livrava através dos seus juízes, líderes levantados por Deus para serem implacáveis na defesa do seu povo, o povo de Israel. Tivemos um líder, que foi Sansão, que é um dos mais, de uma longa narrativa, ele juntamente com outros líderes. E ele foi um homem que não podia ver mulher, era mulherengo, e esse foi a sua derrota. Mas ele cumpriu com veracidade a promessa de livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Então, o pecado, o povo pecava, Deus trazia a opressão dos inimigos, eles clamavam por livramento e Deus os livrava. E vai refletir a paciência de Deus com a infidelidade de Israel. O livro de Juízes tem um período onde as pessoas faziam o que queriam. Elas faziam o que estava bem entendido na sua telha, porque eles estavam praticamente sem liderança, porque Josué não deixou uma liderança para eles, e levantava-se por Deus líderes, Eude e outros homens e mulheres de Deus que foram usados pelo Senhor para livrar o seu povo. É interessante você perceber que a ordem de Deus era para exterminar totalmente tudo que tem fôlego, os cananeus, mas eles não fizeram isso e entraram. O período de juízo é um período de pecado, de opressão, de arrependimento e de livramento de Deus. É um período triste para o povo de Israel, porque esse povo, lamentavelmente, não viveu segundo a vontade de Deus. É importante você perceber isso. E o livro de Ruth é o livro que vai tratar da providência de Deus. Deus usa uma mulher gentia, uma mulher moabita, para ser da genealogia de Jesus Cristo e na linhagem messiânica do rei Davi.
todo esse propósito de Josué, Juízes e Rute é demonstrar a luta de Israel para viver como povo de Deus em meio à infidelidade do seu povo. Mas a graça divina sustenta o seu povo, porque sustenta a aliança. Deus é um Deus de aliança. A aliança feita com você não será jamais quebrada, porque Deus é o Deus de aliança, é o Deus de promessa. E o que Ele cumpre, o que Ele promete, Ele vai cumprir. E o que Ele cumpre é sempre a verdade em nossos corações. Nós que somos rebeldes ao chamado de Deus, que nos leva a ir em contrapartida contra a ideia de Deus no coração. Então é interessante que nesse período pré-monárquico, o povo de Israel, ele, com 3 gerações, a geração de Moisés, a geração de Josué e a geração pós-Josué dos juízes, os hebreus tiveram 3 gerações, do Egito a Canaã. E na 3ª geração, o povo como é que eu posso dizer? O povo se quebrou, o povo amoleceu e o povo foi tratado de maneira opressora pelos seus inimigos. É interessante você perceber. Agora, com Samuel, o que é que vai acontecer? No próximo slide que eu vou passar para vocês aqui. O que é que vai acontecer? A monarquia, o pacto davídico. 1 Samuel até 2 Crônicas, 2º livro de Crônicas. Quais são os temas teológicos? Rei e reino. Deus estabelece a monarquia com Davi como rei ideal, prometendo um reino eterno. Mas antes o povo exigiu de Samuel que não queria que Deus governasse mais com ele, e Samuel fica chateado, porque Samuel era profeta, sacerdote e rei, acumulava essas 3 funções de profeta, ou de rei não, Samuel era juiz, era profeta e era sacerdote do Senhor. E ele ficou aborrecido com o pedido do povo, mas era Deus permitindo isso, para que Deus estabelecesse uma monarquia com o ideal de um rei como Davi foi. E mesmo como rei ideal, como um homem segundo o coração de Deus, ele faz uma aliança eterna com Davi e promete um reino eterno. É interessante você perceber que o povo queria um rei, como as nações tinham. O povo não queria mais Deus governando eles, através de um profeta, através de um juiz, através de um sacerdote, queria um rei que guerreasse as guerras. E Deus disse que o rei pegaria mulheres, ia cobrar imposto, ia usar os seus filhos para a guerra, ia fazer guerras, ia ganhar guerras, perder guerras, fazer isso tudo. Então os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, esses 6 livros vai destacar a monarquia e o pacto davídico, uma aliança eterna. O templo de Salomão, Davi não pôde construir porque era um homem sanguinário, no sentido de que era um homem que praticava assassinatos através de guerras, e foi um homem que mandou matar o esposo da mulher que ele desejou, Batseba, e traiu e adulterou, e é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele tem uma coisa que muito crente não tem. Ele rapidamente se arvorava de seus pecados e pedia perdão a Deus, se arrependia rapidamente. Rapidamente, que eu digo, não é questão de minutos, não é questão de dias. Era um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi um homem de Deus para a sua geração, e é exemplo para nós também, porque nós podemos cair em pecado, e o que vai nos decidir se somos de Deus ou não é a capacidade de se levantar com o poder e a glória de Deus em nos perdoar quando nos arrependemos e cremos no Senhor. Então esses 6 livros vai falar de genealogia, que é Crônicas, para mostrar a linhagem davídica, para mostrar a linhagem de Salomão, a linhagem do Messias, tudo tem propósito no livro. Então Samuel vai falar do primeiro rei, o rei Saul, que depois foi enlouquecido porque desobedeceu a Deus, quis ofertar sacrifício que não era pertinente a ele, e o profeta disse que rebelião como pecado e feitiçaria, servir a Satanás, ser rebelde é a mesma coisa, é um tema teológico. Ser rebelde é ser igual a um feiticeiro. Então cuidado com rebelião nas igrejas, porque ser rebelde numa igreja é ser feiticeiro, e ser feiticeiro serve a Satanás.
O livro de 2 Samuel vai contar a história do rei Davi, e depois Reis vai contar a história de Salomão, e vai contar a história de Roboão e da sua genealogia, da sua descendência de reis, chegando até o último capítulo de Crônicas, que vai mostrar o exílio babilônico, quando o povo de Deus, por causa da idolatria de Manassés, principalmente de outros reis, como Jeroboão, do reino do norte, como Roboão e como outros no reino do sul, praticaram e pecaram contra Deus através da idolatria. Então esse cativeiro babilônico de 70 anos vai curar Israel de um pecado. Nunca mais eles serão idólatras. Eles foram curados realmente porque passaram 70 anos em Babilônia. E é interessante perceber que a infidelidade e a divisão, a desobediência dos reis leva à divisão do reino, Israel e Judá, e a decadência espiritual. O propósito é apontar para um rei justo e um reino eterno, pré-anunciando, pré-figurando o Messias, o Rei Todo-Poderoso, o Rei de toda a terra e todo o universo. Os profetas, e englobando segundo Reis, segundo Crônicas também. Quando o povo cai em decadência espiritual, quando o povo cai na idolatria, na homossexualidade, na feitiçaria, na rebeldia, na rebelião contra Deus, imitando as nações, oferecendo manjares à rainha dos céus, adorando o pau, adorando a pedra, adorando a madeira, adorando aquilo que é inconveniente, pintando figuras no templo, colocando ídolos no templo, e Deus resolve destruir o templo e resolve julgar a Israel. Mas é interessante você perceber uma coisa, que mesmo em meio ao juízo profético, os profetas denunciaram a idolatria e a injustiça, alertando para o exílio. Deus vem com restauração e esperança, prometendo um novo pacto, dar-vos um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne, para que aprendam a me temer, a me honrar, a me adorar, diz o Senhor. Um novo pacto, um rei messiânico que é Jesus, e a renovação da aliança de Deus com Israel. Soberania entre as nações, Deus usa nações pagãs, a Babilônia, para julgar, mas Deus também a julgará. Olha, interessante isso aí, você perceber. Deus usa o ímpio, e o ímpio pratica a injustiça, e o ímpio também é responsabilizado, porque o ímpio, com seu livre-arbítrio, poderia dizer assim: eu não vou oprimir o povo de Israel. Mas Deus instiga, e o ímpio vai ser, com certeza, responsabilizado. O propósito de Isaías, o propósito desses livros proféticos, qual é? Revelar o fracasso humano, a decadência espiritual, revelar a rebelião, a maldade do povo de Israel. Ora, o povo trocou as fontes dos mananciais de água viva por tanque roto, por cisterna rota, cisterna que não conserva água, uma figura para dizer que o povo largou a água da vida, o manancial de águas vivas, por águas que não conseguem dar de beber a ninguém. Você enche o tanque hoje de noite e amanhã está vazio, porque não conseguiu reter a água. São figuras, são ilustrações. Isaías andou nu, Malaquias pregou contra o divórcio, contra a infidelidade do povo de Israel, Jeremias contra a idolatria, e Ezequiel é o profeta já do exílio. Ezequiel é levado pelo Senhor para Jerusalém, é levado para o vale de ossos secos, e profetiza para os ossos secos aquela figura de que Deus restauraria a nação de Israel no futuro bem próximo. Então todos esses profetas foram homens de Deus, denunciaram o pecado dos seus pastores. Dos pastores aqui não é o pastor espiritual, são os pastores governantes, os líderes. Está lá em Ezequiel 34 e 32, todos esses homens profetas denunciaram a maldade e o pecado do seu povo. Deus revelando assim o fracasso humano de se colocarem contra a presença de Deus. É interessante você perceber uma coisa, que os profetas se levantaram para levar o povo de volta ao Senhor.
de volta à presença do Senhor. É interessante você perceber também que os livros de Esdras, Neemias, Esté, Ageu, a Malaquias, o tema teológico é a restauração pós-exílio, a volta da Babilônia, que Jeremias predisse que em 70 anos duraria o cativeiro babilônico. Jeremias disse que o povo deveria obedecer Nabucodonosor, porque Deus estava levantando Nabucodonosor para ser o juiz que ia oprimir e destruir o templo de Jerusalém, porque o povo adorava o templo, o povo pecava e ia para o templo, ia para a parede do templo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, fazia a imoralidade, ia para a parede do templo adorar o Senhor, pegando no templo. E Deus disse, isso não vai ficar pé sobre pedra, e não ficou. Jesus disse isso lá com o templo de Herodes, que foi o terceiro templo. E Deus falou aqui no primeiro templo, o povo ia adorar, em Jeremias, adorar a parede do templo, e Deus disse a Jeremias que o povo não ia ficar ali, porque se ficasse ali, Deus ia castigar. Fossem para a Babilônia. Quem foi para a Babilônia foi restaurado e voltou com 70 anos. Esdras, Neemias, Esté, que é uma história que não fala o nome de Deus, mas tem a misericórdia, a graça, o poder de Deus no livro. E Ageu e Malaquias fala para o povo construir o templo que estava destruído. O povo ficava nas suas casas de parede rebocada e o templo caído, o sacerdócio levítico em desuso, em Ageu, Zacarias, Malaquias são usados por Deus para levantar o culto veterotestamentário. Qual o tema teológico? Fidelidade de Deus, retorno do exílio, cumpre as promessas de restauração, reconstrução e renovação, reconstrução do templo de Jerusalém e dos muros vai refletir a tentativa de restaurar a identidade de compromisso. Covenantal é compromisso, o seu pacto de compromisso. Eu faço e você faz. Está lá em Neemias, está lá em Ageu. E a esperança messiânica. Esses profetas pós-exílicos, pós-Nabucodonosor, pós-Babilônia, pós-70 anos do cativeiro, reforçam a expectativa de um reino glorioso, um Messias maravilhoso, para mostrar a continuidade do plano de Deus, apesar das dificuldades, preparando o cenário para o Novo Testamento. E é interessante perceber uma coisa aqui, que é os livros de sabedoria, que nós vamos dizer, a era sapiencial coincidiu com o período monárquico, o livro de Salmos, elaborado por um hino de Moisés, outros dos filhos de Coré, e outros dezenas do rei Davi, as mudanças de caráter social desta época, no qual Israel passou de uma vida tribal seminômade para uma cultura agrária e urbana, com tensões econômicas, políticas e sociais. Essas mudanças afetam a religião e a moral do povo, por isso que tem a necessidade de os escritos sapienciais, salmos, provérbios, cantares, demonstrarem, Eclesiastes, demonstrarem a sabedoria de Deus e o seu caráter. Esses livros são conhecidos como escritos sábios, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são identificados como sapienciais pelo seu estilo literário. Jó tem um tema teológico. O servo de Deus fiel também sofre. Esse é o tema teológico em todo o livro de Jó. O servo de Deus fiel também sofre. É a explicação da teodiceia, que é a origem do mal, a explicação do mal. O mal cabe em todo mundo, não só em crente nem descrente. O mal está em todo mundo, como o sol está com todo mundo. Salmos são cânticos, provérbios de Agur, provérbio de Salomão e de outros reis e homens de Deus, certo? Eclesiastes de Salomão vai falar de vaidade, tudo é vaidade. E Cantares tem duas interpretações. Uma interpretação erótica, falando do relacionamento de Deus do rei com a sua princesa, com a sunamita, certo? O casamento ali real, e tem figuras eróticas, pescoço, umbigo, coxas, pernas, e é erótico. E o outro sentido literário é
que é a beleza do casamento de Deus e seu povo. Os judeus interpretam das duas formas. Nós, protestantes, por história teológica, também interpretamos assim. Deus usa um livro erótico, que não baixa a vilania, não baixa a imoralidade, é uma exaltação ao amor conjugal, com figuras de retórica, e também vai exaltar o relacionamento de Deus e o seu povo. E é tanto que Jesus, ele pega essa interpretação quando vai falar da Nova Jerusalém, que é uma noiva que desce ataviada para o seu esposo. São figuras exemplares do Velho Testamento com seus temas teológicos. O que nós vamos perceber é que esses livros, eles têm todo um conceito de sabedoria experimental, prática, teológica, e essa sabedoria prática é uma ética veterotestamentária, na ética cristã que a gente discutiu há poucos minutos. Essa ética, essa sabedoria vem de Deus e só pode obtê-la quem tem temor de Deus. Jó 28, 28, Salmo 111, 10, Provérbios 1 e 7, Provérbios 9 e 10. Essa sabedoria revela os caminhos de Deus para a vida diária do homem. Os principais temas estão com a ética e a conduta do homem em seu relacionamento com a família, com o seu próximo e com Deus, balança justa. Aquele que passa e vê uma confusão é como quem pega pela orelha do cachorro. Se você pegar na orelha do cachorro e apertar, você vai ser mordido. São figuras de linguagem para explicar relacionamento com o próximo, relacionamento com Deus, compra e venda, pai e mãe, filho e pai. E é interessante isso. Vai tratar sobre o inexplicável também, que é o sofrimento, no caso do livro de Jó, que é a ambição, que é a futilidade, no caso Eclesiastes, o amor romântico entre homem e mulher, no caso lírico do Cântico dos Cânticos. E é interessante que vocês entendam, e eu digo sempre à juventude, a gente não ficar instigando os jovens a namorar, porque conforme Cantares 2,7, Cantares 8,4, não suscite o amor no seu tempo, pois ele virá no tempo determinado. Vai ter uma hora que a menina vai deixar boneco, o menino vai deixar o carrinho, isso é coisa natural. Esse fundamento tem características especiais, e Deus se revela na sua sabedoria, Deus se revela na sua ética, para o povo de Deus saber se dominar. Deus é a sabedoria perfeita, Deus é carismático no sentido de chamar a todos como um dom de Deus e não como um produto, um dom de Deus. E Deus tem a sua teologia, a teologia dos sábios. Esse temor do Senhor é o tema do livro sapiencial. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é importante você perceber isso, que esse texto vai falar justamente sobre estes textos, me perdoe, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, vai falar da sabedoria de Yahvé, sabedoria para o seu povo, para ser igual a Deus e ser um exemplo para outras nações. O homem que teme a Yahvé é sábio, porque o temor de Yahvé produzirá no homem vida longa, firme confiança, prosperidade bíblica, segurança e proteção, sucesso na vida, condução por Deus e compaixão de Deus. E a vida como fruto do temor a Deus. Os textos conduz à vida, é a fonte de vida, prolonga a vida, tudo respaldado na lei de Moisés, nos escritos sapienciais e na lei de Moisés. É a sabedoria divina. Capítulo 8 de Provérbios é o texto áureo dos livros sapienciais. Descreve a origem, a importância e as bênçãos da sabedoria de Deus. A importância, a sabedoria tem uma mensagem aos homens, a verdade e a retidão são suas maiores virtudes, seu valor é inestimável, ela antecede a criação, porque ela é Deus, ela é o Logos divino, ela é Jesus, o universo é o projeto concretizado, promove a felicidade humana, só quem teme ao Senhor é feliz, produz vida em quem adquire, produz morte em quem rejeita. E concluindo, por fim, a sabedoria pertence a Deus, porque é dele que procede. Então, meus irmãos,
eu quero, com isso, estar demonstrando quais são os temas unificadores do Antigo Testamento. Temas unificadores. Deus é um Deus único, é um Deus santo, é um Deus soberano e é fiel às suas promessas. Só tem um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é santo, separado, não se contamina. Ele é soberano, ele é todo-poderoso. E ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é Deus, ele promete e ele cumpre. Ele fez pacto com Noé, com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi. E o que é que ele faz com o pecado e a redenção? O pecado humano é constante. Deus provê meios de expiação, meios de redenção, através do sangue, desde Adão e Eva fora do paraíso, quando Deus instituiu o sangue como característica de pacto para substituir o culpado por uma vítima, porque Adão e Eva, quando se viram em pecado, se viram nus e coseram folhas de plantas para esconder a sua genitália. E Deus provê, Deus é o primeiro estilista da história, porque ele provê as túnicas com peles de animais. Para tirar a pele do animal, tem que matá-lo. E para matar os animais, tem que espargir o sangue. Então, esse sangue, há um rio de sangue que percorre toda a Bíblia. Começa em Gênesis, passa pelo Pentateuco, passa pelo livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, vai para os profetas maiores, aliás, livros sapienciais, profetas maiores e profetas menores, chegando até o período interbíblico, 4 séculos de silêncio. O reino de Deus, o Antigo Testamento aponta para um reino de Deus reinará por meio de um Messias, de um prometido, que está na pessoa de Jesus. E Davi é o principal ancestral, porque Jesus, por parte de Maria e por parte do pai adotivo José, é descendente de Davi. E qual é o propósito de Israel para as nações que Israel falhou miseravelmente? Eu penso, se a igreja falhar miseravelmente na evangelização, o que será da igreja? Porque Israel foi chamado para ser luz às nações e não cumpriu. Cumpriu parcialmente com Davi, com Salomão e depois degringolou, se afogou em seus pecados. Israel foi chamado a ser luz para as nações, missão às nações. E Israel não obedeceu. Eu pergunto, se a igreja falhar, o que será da igreja? O que será da igreja? Outro sim, os profetas. Tema teológico. Samuel foi o primeiro da era dos profetas a exercer tal ministério. Profeta em hebraico é Nabi. O primeiro profeta não foi Samuel. Alguém sabe dizer quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Não foi Samuel. Quem foi o primeiro Nabi, o primeiro profeta? Quem foi? Quem pode responder? Abraão, primeiro profeta. O líder disse em sonhos, quando ele tomou a mulher de Abraão, ele é profeta, ele vai orar por você, para tirar a praga, por causa da mentira de Abraão. Abraão mentiu, Deus castigou a nação, e Deus ainda levanta ele como profeta. Aí lembra da ética cristã, né? É interessante isso. Então, Abraão, primeiro profeta. A profecia do Velho Testamento recebe uma forma normal e legal na vida e na pessoa de Moisés. Moisés já é o primeiro profeta, assim, como eu digo assim, oficial, que passou a ser padrão de comparação para todos os profetas futuros. Característica do profeta: recebe chamada específica e pessoal da parte de Deus. Quem chama é Deus.
Os profetas fazem parte do conselho de Deus. Deus abre o jogo com seus profetas, compartilha seus segredos. O profeta aparecia diante dos homens como um homem que se apresentara diante de Deus. E a forma dele é: assim diz o Senhor. Era a sua apresentação. Assim diz o Senhor. Essa é a chamada de Deus para os homens de Deus. Ok, minha gente? Alguma dúvida? Dúvida, gente? Alguma pergunta? Eu vou mandar para vocês 2 materiais de teologia bíblica e vou passar uma tarefa para vocês. Anotem aí, é fácil. Escreva aí o nome do livro que eu quero que vocês pesquisem. Malaquias. Faça uma teologia bíblica de Malaquias. Faça uma teologia bíblica de Malaquias. Como é que você vai fazer? Você vai pegar, ler Malaquias, é um livro pequeno. Eu podia passar um livro maior, mas por causa do tempo aqui, para não deixar vocês desgastados, pegue Malaquias, leia e anote os temas teológicos. No capítulo 1 a teologia é essa, tá. Capítulo 2 é essa, tá. Capítulo 3 é essa, tá. Capítulo 4 é essa, tá. Entenderam? Ok? Quero ver a presença de vocês. Carlos, está presente? Sim, pastor. Davi? Presente. Denis Ivanilda? Presente, pastor. Geonice? Luciano e Lanusa? Presente, pastor. Luiz? Presente, pastor. Ramayana? Presente. Ok. Ricardo e Tiago? Presente. Presente, pastor. Dúvidas quanto ao trabalho? Até a próxima terça-feira. Certo? Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até terça, se Deus quiser.